Olá, pessoal do primeiro ano! Estamos então na nossa quarta aula deste bimestre, né? A nossa quarta semana de aula de arte. Na aula passada, a gente começou a falar sobre o Barroco, a gente viu o contexto em que ele nasceu, através da Contra-Reforma, né? Que foi uma resposta à Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Barroco, especificamente na Holanda, e depois o Barroco no Brasil, que vai ser completamente diferente das ideologias com as quais ele surgiu na Europa mesmo. Então vamos lá. Na Holanda, o Barroco vai estar com uma ênfase muito maior na pintura do que especificamente na construção e na arquitetura das igrejas. Olha o contexto, né? Agora estamos falando especificamente da Holanda. Uma sociedade que estava vibrante porque tinha recém se divorciado da igreja, né? Todo aquele processo que a gente viu de reforma protestante e tudo mais. Então assim, eles estavam se sentindo um pouco mais livres para agir, para criar e para sonhar. Então surge dentro dessa ideia de uma sociedade que agora se sente um pouco mais livre, né? Se sente liberta. O protestantismo vai estar em ênfase aqui na Holanda. Vai ser um momento de poderio marítimo e comércio exterior, então as pessoas começaram a enriquecer. Uma vez que a igreja já não está mais dominando tanto as coisas, as pessoas começam a andar por si só e fazer a economia andar também sem o poderio da igreja, sem que a igreja tenha que dizer sim ou não. A burguesia começa a ter a pintura como um bem de colecionador e os quadros, eles se tornam até uma moeda de troca. Então agora ter um quadro não é somente ter algo bonito, uma questão estética dentro da sua casa. Agora o valor desses quadros começa a se tornar alto, até chegar nos dias de hoje, que nós temos quadros do período que são caríssimos, que são leiloados por milhões e milhões, e alguns que nem vão para leilão, porque são peças assim de estimação e de colecionadores, ou que já estão nos museus. Começa aqui nesse momento, onde eles começam a usar os quadros até mesmo como moeda de troca. Quais são as temáticas do Barroco na Holanda? Cenas domésticas, paisagens, retratos, natureza morta e com um apelo mais realista. Percebe que o Barroco na Europa, no contexto geral, ele vai estar focado na religião ainda. Lembra qual que era a ideia principal? Trazer de volta os fiéis para dentro da igreja, voltar os olhos dos fiéis novamente para a igreja. Na Holanda, ele vai mudar um pouquinho, por quê? Porque o protestantismo está muito forte, então as pessoas começam a lidar com o Barroco de uma forma diferente. Então, o contexto religioso aqui vai ser bem fraco na Holanda. As influências, né? Os artistas vão ser influenciados por Caravaggio, que foi até a pesquisa que vocês fizeram para a aula passada, e os destaques aqui vão ser o Frans Hals, o Johannes Vermeer e o Rembrandt, que vai ser o principal artista do Barroco holandês. Aqui a gente tem uma imagem do Rembrandt, tá? Essa imagem ainda ela tem uma ideia religiosa, porque é a imagem do retorno do filho pródigo, mas não vai ser um tema recorrente no Barroco na Holanda. E aqui a gente tem um quadro do Johannes Vermeer, que é a Moça do Brinco de Pérolas. Tem até um filme com esse nome que conta a história dessa moça, né? Claro, gente, que a história que conta no filme, ela envolve muito mais ficção do que a história real mesmo, né? Há boatos de que essa moça, ela era uma funcionária, né, do Johannes e que eles tiveram um caso e por isso que ele a retratou. Mas vão ser as temáticas que o Johannes vai usar mais comumente? As cenas cotidianas, pessoas isoladas, geralmente mulheres. Por isso que a gente não tem como saber se realmente eles tiveram alguma coisa ou se era algo que ele já pintava mesmo. Abordagem realista. O que é essa abordagem realista? Ela vem com a ideia de retratar a pessoa com verdade. Não só os traços serem realistas, mas a ideia do cotidiano, daquilo que é verdade para aquela pessoa, o contexto em que ela está inserida. O uso de luz clara vai ter aquela ideia de iluminar a imagem. Lembra que a gente falou na aula passada da ideia de iluminação diagonal? Aqui na Holanda vai mudar um pouquinho. Eu vou querer colocar na minha pintura os efeitos que a luz pode provocar no objeto a ser retratado. Então, uma ideia de iluminação. E uma composição na pintura que vai ser muito atenta aos detalhes. Aqui o detalhe do brinco de pérola, o detalhe do olhar, da expressão, das sombras. Tudo isso vai ser muito forte no Barroco na Holanda e na obra do Johannes Vermeer.
O barroco nas igrejas, gente, nas igrejas da Holanda, tá? Aqui a gente não vai dar tanta ênfase no ouro, no luxo, naquilo que a gente viu na Europa como um todo. Na Holanda, especificamente, a gente vai ter uma abundância de esculturas de santos e de anjos. Essa ornamentação, ela vai ser muito mais visual nas representações do que na matéria-prima, no ouro e no luxo. Pinturas de afrescos em tetos e capelas e as figuras bíblicas. Aqui a gente tem exemplo de 2 igrejas, uma na Alemanha e uma na Itália. Então a gente vai aos pouquinhos perdendo esse foco de luxo, tá? Dessa exuberância toda que vai ter no barroco. Voltando aqui um pouquinho, passou? E a gente chega no barroco no Brasil. Gente, tudo que a gente viu de barroco até agora, quando a gente chega no Brasil, ele muda muito, principalmente o intuito, vai mudar bastante. Primeiro, acontece entre os séculos 17 e 19 e vai variar de região para região. Cada região vai ver o barroco de uma forma e vai trabalhar de acordo com o contexto. Onde que o barroco no Brasil vai ser muito forte? Minas Gerais vai ser o ponto principal do barroco. Até hoje, existem várias excursões que fazem para Minas e vão para Ouro Preto e outras cidades para ver, geralmente são excursões artísticas, culturais, para ver as artes do período do barroco, porque lá vai ser um polo mesmo do barroco. Mas também vão acontecer no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco. Essas regiões onde o barroco vai acontecer com mais força são regiões onde nós tínhamos um comércio muito forte da cana-de-açúcar. São regiões que foram riquíssimas por conta da cana-de-açúcar. E também as talhas de ouro, né? Ali em Minas Gerais, a questão do minério, de tudo isso, vai influenciar até mesmo nessa arte, porque a arte barroca, ela vem de um retorno, né, uma reação da igreja, mas também uma ideia de riqueza. Então, no Brasil, vai ser feito utilizando a riqueza no sentido de uma arte para os ricos, mas ela vai ser bem mais simplista na sua técnica e nas suas formas mesmo, na estética. E aí aqui o que eles vão pensar? Que não vai ser o exagero de ouro e de ornamentação que vai trazer os fiéis de volta para a igreja, mas uma arte educativa. Por que eu vou encher uma igreja de ouro? Não vai ser isso que vai trazer os fiéis, mas se eu colocar, de repente, pinturas ou esculturas que contem uma história, que contem uma passagem bíblica, talvez esse fiel se interesse por essa história e volte para a igreja. Então vai ser uma ideia um pouquinho diferente. Eles vão mais para um apelo educativo do que para um apelo atrativo através do luxo e da riqueza. E aí nós temos o expoente do barroco brasileiro, que é o Aleijadinho, o Antônio Francisco. Esse apelido, Aleijadinho, é um apelido que ele vai receber e que ele vai ser conhecido depois, né? Raramente alguém vai falar assim, você conhece aquele artista Antônio Francisco, um artista brasileiro? Digamos que 70% das pessoas leigas em arte vão dizer que não conhecem. Agora, se a gente falar Aleijadinho, talvez mude um pouquinho essa porcentagem e mais pessoas conheçam. O Antônio Francisco, ele sofre, né, de uma doença degenerativa nesse processo em que ele está fazendo arte, e ele começa a ter a mão atrofiada. E como ele vai trabalhar com a técnica do entalhe, que é uma técnica que a gente tem geralmente a pedra, sabão ou a madeira, e eu utilizo martelinhos, eu uso martelo numa mão e as ferramentas na outra, e com esse martelinho eu vou trabalhando naquela ferramenta. E ele começa, o Aleijadinho, a atrofiar os braços, né, os punhos e os dedos. Então ele prende essas ferramentas, o martelinho e as outras ferramentas do entalhe no pulso, e ele trabalha com as ferramentas presas, porque ele vai perdendo a mobilidade das mãos. As obras dele são extremamente realistas nos traços. Vocês vão ver daqui a pouco algumas esculturas, vocês vão perceber expressões faciais, vocês vão ver musculatura, articulações, veias saltadas. Ele tem uma riqueza de detalhe na construção da figura humana, então ele vai se destacar nesse tipo de escultura. Ele vai utilizar a pedra-sabão na maioria das obras dele. E aí aqui vai falar da doença, né? Já falei para vocês que ele vai ter uma doença degenerativa, vai deixar ele com as mãos atrofiadas. E aí nós vamos ver, digamos que o complexo de obras mais famoso que existe no Brasil, do Barroco, é o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, fica em Congonhas, Minas Gerais. E nesse santuário, o Aleijadinho vai fazer um complexo artístico, onde vai ter toda a via sacra,
Vão ter várias capelas e cada capela dessa vai retratar uma cena da Via Sacra. Vamos colocar aqui para vocês verem. Olha só, eu não lembro se eu coloquei na ordem, mas vamos só mais analisar a estética. A gente consegue ver, lembra que eu falei lá no Barroco na Europa, da questão do movimento, que a gente conseguia ver a expressão na pintura, como se as roupas estivessem em movimento? Na escultura a gente vai ver a mesma coisa. Percebam aqui, ó, a gente consegue ver no manto de Jesus que há um movimento no tecido. A gente vê as expressões, a gente vê nos soldados também a musculatura saltada, as veias, as articulações. O Aleijadinho, nas suas esculturas, ele vai trazer muita verdade nisso, na expressividade corporal e não só na expressão facial, mas na expressão corporal também dos personagens que ele retrata. Aqui nós temos mais um exemplo dos soldados, no momento que eles vão debochar de Jesus, após colocar a coroa de espinhos. Desse lado aqui, né? Tem duas cenas separadas, aqui eles estão açoitando Jesus. Jesus carregando a cruz. Isso foi um complexo que ele fez lá no santuário. Então, assim, tem toda a Via Sacra, são várias capelas que vão retratando as cenas. E tudo foi Aleijadinho que fez. Mesmo com toda a sua dificuldade, a sua doença degenerativa, ele conseguiu esculpir, fazer o entalhe dessas esculturas. E aí a gente tem também no Brasil, o Aleijadinho vai ficar na parte de esculturas. E a gente tem o Manuel da Costa Ataíde, que é conhecido como Mestre Ataíde, que vai ser responsável e vai ser um ícone nas pinturas no Barroco brasileiro. E ele vai pintar as igrejas, né? Esse aqui é o teto da igreja de São Francisco de Assis, que ele vai retratar. A ideia das pinturas no Barroco brasileiro vão ser com os afrescos. Lembra da técnica que a prof falou do afresco? Camada de gesso ou de argamassa úmida. Eu pinto nessa camada de massa úmida e quando essa massa seca, ela puxa a tinta. Então, sempre eu trabalho com a massa úmida. Qual que era o interesse, gente, da Igreja Católica em pintar o teto das suas catedrais, das suas igrejas? Era que os fiéis, enquanto estivessem na missa ou aguardando dentro do templo, que eles começassem a observar as pinturas, e geralmente essas pinturas no teto eram representações celestiais, né, do céu, e que eles se sentissem, primeiro, confortados e que também eles tivessem esse desejo de contemplar o céu e que fosse uma ideia que abrisse mesmo a cabeça desses fiéis para permanecer na igreja. Eu coloquei aqui, ó, que a pintura no teto era de interesse da Igreja Católica, pois fazia com que o espectador fosse conduzido à contemplação, como se o universo abrisse sobre sua cabeça. É aquela ideia de eu começo a observar o céu, eu percebo que eu quero ir para o céu e que para ir para o céu eu preciso seguir algumas coisas. E quem me diz o que eu preciso seguir? A igreja. E aí os fiéis começam a ter essa ideia de permanecer na igreja, porque eles passam muito tempo contemplando aquelas imagens, então é mais fácil até do sermão atingir a esses fiéis. Então, por isso que geralmente os tetos das igrejas barrocas eram pintados. E aí a gente encerra, né, esse conteúdo do Barroco. E para essa semana, eu queria apenas que vocês fizessem uma pesquisa, já está aí para vocês no PDF, já devem ter visualizado, mas vocês vão fazer uma pesquisa sobre o Barroco no Brasil. Eu falei do Antônio Francisco, que é o Aleijadinho, e do Manuel da Costa Ataíde, que é o Mestre Ataíde. Mas eu quero que vocês pesquisem outros artistas e outras manifestações artísticas no Barroco fora de Minas Gerais. Eu falei do Rio de Janeiro, eu falei da Bahia, então você pode procurar as expressões artísticas do Barroco nesses outros estados. E se você encontrar outros artistas também. É uma pesquisa curta, de uma folha só, apenas para você aguçar um pouquinho mais a curiosidade, porque na sequência a gente já vai para a próxima linguagem artística, a gente não vai retornar para o Barroco, nós vamos provavelmente para o Rococó, então a gente precisa fechar esse conteúdo de Barroco. Então, é essa pesquisa para essa semana, ok? Até a próxima, pessoal!